conceito de Skillful Engineer e por que a gente precisa olhar para isso. O conceito principal, ele fala que as pessoas que são engenheiras Skillful são as pessoas que têm esses 4 grupos principais, que é pensamento algoritmo, soft skills, conceitos fundamentais de lógica e associados à engenharia de software e as skills de código. Eu vou falar especificamente de soft skills, porque eu entendo que a gente já falou bastante de vários tipos de questões técnicas, e eu acho que a gente pode também citar um pouco, falar um pouquinho sobre isso. Então, hard skills é como você trata as máquinas, soft skills é como você trata as pessoas. A gente pode resumir bem rapidamente com esse conceito, para a gente começar a falar sobre isso. E a gente tem aqui diversos tipos de skills que geralmente são importantes e estão associados ao nosso trabalho no dia a dia, como feedback, proatividade, comunicação e tudo mais. E a gente vai focar em comunicação. Mas por que a gente vai focar em comunicação? Porque eu quero? Não. Porque comunicação, basicamente, a gente pode, olhando para todas as skills, a gente pode citar situações e pontos que podem estar associados à nossa comunicação. Para toda a evolução de todas essas outras skills, possivelmente, em algum momento, você precisou se comunicar com as pessoas ou comunicar algum tipo de ação. Então, vamos olhar da perspectiva técnica, porque aqui eu imagino que a gente espera olhar algumas coisas da perspectiva técnica. Isso aqui é uma antena de telecomunicações. Eu sou formada em engenharia de telecomunicações. E isso aqui é um celular. E o conceito de comunicação em telecomunicações engloba alguns tipos de conceitos, que é, você tem um emissor e um receptor, e eles se comunicam e transmitem mensagens através de um canal. Quando a gente olha para esse conceito, a gente consegue trazer esse conceito para a perspectiva de pessoas também. Por quê? Porque temos emissores e receptores. Você está falando com a pessoa, você é o emissor da mensagem, a pessoa é a receptora da mensagem. E a gente pode olhar para isso também na perspectiva de canais. Qual é o canal que você está passando essa mensagem? Como você está transmitindo essa mensagem? E qual desses pontos você consegue controlar? Você consegue controlar o emissor da mensagem, ou seja, você, como você passa essa mensagem. Você consegue controlar também a mensagem, ou seja, como você formula essa mensagem, como você informa isso que você precisa informar. Você consegue controlar o receptor, como ele escuta? Não, mas você consegue entender o receptor da mensagem. A partir do momento que você consegue entender o receptor e controlar o emissor, você pode olhar para situações que estão associadas a você. Como você, como emissor da mensagem, comunicando algo, pode melhorar. Existem 4 tipos principais de problemas ou de situações que a gente pode olhar sobre a comunicação. Canais de comunicação. Como você se comunica? Você pode se comunicar através da voz, ou seja, como você está conversando com as pessoas, está falando, você está transmitindo alguma informação. Você pode se comunicar através da escrita, ou seja, quando você está escrevendo uma documentação, repassando o seu reporte semanal, repassando alguma coisa do tipo. Você pode se comunicar através da linguagem corporal, mostrando alguma informação, um interesse ou não interesse, e através da situação. Como seria comunicação através da situação? Por exemplo, você vê alguma situação de assédio e você simplesmente finge que não vê. Então, você está, de certa forma, comunicando que você não vai se posicionar sobre isso. Então, existem situações que elas também podem ser comunicacionais. Como que a gente pode, então, melhorar a comunicação com o receptor, sendo que a gente não pode controlar o receptor? A gente pode melhorar adaptando a nossa mensagem, mas seria útil ou seria viável perguntar para o receptor quem ele é? Seria útil ou viável perguntar para todas as pessoas aqui, perguntar a cada uma delas quem elas são? Não. Então, de repente, a gente pode olhar para essa questão especificamente em grupos sociais. E quando a gente olha para grupos sociais, a gente já consegue ter uma visão de vários tipos de situação e de comunicações que ficariam mais ajustadas para determinados receptores. Então, o ponto em específico é, entenda quem é a pessoa que você está se comunicando, em específico,
Caso essa pessoa pertença a algum tipo de grupo social, entenda quais são as comunicações que não são adequadas para esses determinados tipos de grupos sociais. E, a partir do ponto que você se preocupa com as pessoas que estão à sua volta, mais específicas, mais próximas, ao longo do tempo, essa comunicação ela vai se tornar cada vez mais melhor, mais fluida e etc. Então, é interessante a gente pensar que as pessoas diferentes chegam em soluções de consensos que entregam projetos melhores. Porque essas pessoas, elas conviveram em situações diferentes, elas passaram por situações diferentes. E sim, cada uma delas vai ter um ponto, vai ter alguma coisa interessante para trazer para a gente e contribuir com o projeto. E dentro disso, de pensar no receptor, pensar no emissor, então fica essa mensagem meio coach, assim, de pensar que talvez, muito provavelmente, cada um de nós tem um calcanhar de Aquiles. Cada um de nós tem um ponto em específico que a gente não quer que isso seja comentado, ou que isso seja tratado, ou a gente não quer que essa comunicação chegue por esses determinados pontos. Isso é muito pessoal, cada pessoa tem isso. De repente, você não queira que alguém fale para você sobre uma situação da sua família, você não queira que alguém fale sobre, sei lá, seu filho, sua filha. Então, existe esse calcanhar de Aquiles em cada um de nós. E por que a gente não pode utilizar isso para refletir um pouco e gerar empatia para com as outras pessoas? E com isso a gente entender essa comunicação mais fluida, entender como a gente apoia essas diferentes diversidades, entender como a gente se comunica com esses diferentes grupos sociais, etc. Então fica um pouco assim da reflexão, de um exercício de pensar, se isso dói na outra pessoa, talvez isso não doa em mim, mas determinadas situações doem. Eu sou a Letícia Coelho, sou criadora de conteúdo. Se vocês não me conhecem, convido vocês a me seguirem nas redes sociais. Sou engenheira Coelho nas redes sociais. Sou engenheira de software na Arquitect, produzo conteúdo sobre hard skills e também soft skills. Estou com um projeto bem legal que é 100 dias de soft skills, onde eu vou passar action points e situações que podem ajudar a evoluir. O projeto está nas redes sociais para qualquer pessoa acessar. E muito obrigada por acompanharem essa talk. Eu espero que ela ajude vocês a entender melhor as comunicações no geral. Perfeito. E faltando 2 minutos. Isso que é eficiência. Parabéns. Oi? Sim. Lembrando agora, o Gabriel Novaes vai falar sobre SecDev Labs, como hackear uma aplicação em Go. É esse aqui, né? Aí você pode dar zoom como quiser. Deixa eu zerar aqui. Avisa quando... Fala bem perto do microfone. Fala. Isso. Foi. Boa noite, pessoal. Eu sou o Gabriel. Eu faço parte da equipe de segurança de aplicações na Globo, uma das nossas patrocinadoras aqui. Hoje eu vou falar um pouco sobre um dos nossos projetos open source, que é o SecDev Labs. Esse projeto surgiu com a ideia de treinar desenvolvedores em questões de segurança da informação. Então, aqui a gente vai ter uma lista de projetos que são feitos com alguma vulnerabilidade. E, como vocês podem ver aqui, a gente segue a OWASP. Então, a gente vai ter aplicações web e mobile categorizadas com as vulnerabilidades da OWASP. Então, você vai ter desde injection, XSS e assim por diante. Para exemplificar, eu vou pegar uma das aplicações em Golang, dado o evento, né? Por exemplo, essa daqui, que é a Copy and Paste. Como vocês podem ver, é um sistema completo. Ele funciona como se fosse um sistema real. E você pode baixar esse repositório. E aqui você vai ter uma instrução de como rodar esse sistema localmente. É tudo bem explicado aqui, mas basicamente você vai ter um script no Makefile. Você basicamente só vai precisar de um Docker ou similar para rodar. E a partir daí você vai ter duas opções.
Uma é, você pode explorar essa aplicação por conta própria no seu computador, ou você pode seguir o nosso guia. Aqui a gente vai ter algumas instruções. Por exemplo, como que você usa essa aplicação? Aqui vai ter, por exemplo, qual requisição fazer, onde clicar, mas claro, você pode descobrir isso tudo por conta própria, explorando a aplicação mesmo. A partir daí começa a ficar interessante porque você vai poder se colocar no ponto de vista de um atacante, ou seja, como você faria para hackear essa aplicação. Aqui vai ter todo um tutorial. Essa aqui é uma aplicação que tem uma vulnerabilidade de injection, e aqui ele vai te ensinar como fazer uma SQL injection. E, além disso, ele vai te mostrar exatamente onde no código essa vulnerabilidade existe. Numa injeção, por exemplo, você vai ter uma concatenação de strings. Ele vai te mostrar exatamente o que está sendo feito. E, depois disso, ele vai te mostrar como você pode exploitar. Então, por exemplo, você pode ir no formulário colocar um payload e testar se tem uma vulnerabilidade ou não. E, novamente, você pode descobrir isso tudo por conta própria. Depois disso, ele vai ensinar, por exemplo, como fazer isso por linha de comando ou usando algum outro programa como um SQL Map. E tudo isso é o ponto de vista do atacante. E eu acho que até aí não tem muita novidade. Só que o legal é que a gente vai te convidar a consertar essa aplicação. Então, você vai ter baixado, você vai ter o código fonte, e depois disso, sabendo onde está essa vulnerabilidade, você vai poder consertar o código, e depois disso você vai poder submeter a sua solução para o nosso repositório. Então, aqui em cima, se você for nos pull requests, você vai ver as soluções de outras pessoas. Então, você pode filtrar pelo aquele projeto que você viu. Deixa eu filtrar os... Enfim, acho que aqui vai ter... Acho que é esse? Não. Só tirar isso aqui para mostrar os que já foram submetidos. Aqui, a gente tem uma solução de um usuário para aquele sistema que eu mostrei, o copy and paste. Aqui a pessoa vai dizer, no caso vocês, vão nos dizer o que vocês fizeram para consertar essa aplicação. E aí, obviamente, você vai subir o seu código e, enfim, se for uma solução correta, o nosso time vai te dizer o que você fez certo e, claro, se tiver errado, a gente vai te dizer o que você fez errado e onde você pode melhorar. E, enfim, esse foi esse sistema, mas como vocês podem ver aqui, tem muitos sistemas, isso aqui é constantemente atualizado e, claro, é open source, então vocês estão mais do que convidados a criar um projeto vulnerável e submeter ele para o nosso repositório também. A gente vai gostar bastante. Enfim, o Sec Dev Labs é isso, e eu queria só convidar vocês a conhecer os outros projetos open source da Globo. Nós temos projetos incríveis aqui que são usados por várias empresas. E, claro, sempre estamos abertos a contribuições, issues, o que vocês precisarem, nós estamos aqui, basicamente. E, claro, qualquer dúvida, qualquer coisa que quiserem nos falar, nós estamos esperando vocês lá no stand atrás do palco. Atrás do palco não, atrás de vocês. Acho que é isso, gente. Muito obrigado. Watch the world burn, I feel secluded in this existence. It's reminiscent, it's so consistent, I'm so complacent in this delusion. Watch the horror taking over, ravaging my mind. Take the sense from innocence. Bora lá, pessoal. Vamos para a nossa terceira talk. A Marília vai falar sobre estrutura de armazenamento de dados em um banco distribuído. Foi. Boa tarde, pessoal. Falou nome grande aí, né? Falar um pouco da Barata para vocês, trazer a palavra da Barata para vocês. Primeiro, deixa eu me apresentar. Meu nome é Marília, eu sou gerente de engenharia e também desenvolvedora staff. Sou responsável pela área de observabilidade do cluster na Cockroach Labs.
Sim, o nome é Barata, eu descobri numa outra conferência que eles estão chamando aqui de Baratão, então se quiser chamar de Baratão, pode chamar também, não tem problema. Para começar, eu vou falar um pouquinho o que é o CockroachDB. Ele é um banco de dados distribuído e ele é escrito em Go, por isso que aqui estou. E o que é um banco de dados distribuído? Ele tem que escalar, então, para poder você conseguir atender mais usuários, ele tem que ser consistente, então não importa qual node que você vai conectar, tem que ser a mesma informação. Tem que ser resiliente, então parte dele pode estar fora e você vai continuar acessando o seu banco. Ele tem que ter replicação geográfica, então espalhando aí pelo mundo inteiro, e alguma linguagem que seja de fácil acesso. No nosso caso, a gente usa SQL e ele é compatível com o Postgres. Então, agora eu vou falar um pouco do assunto, como que a gente faz o armazenamento dos dados. A gente usa key value para salvar, chave-valor. Para os exemplos aqui, eu vou deixar mostrando só a chave mesmo, como se fosse mais simples. Mas, na verdade, quando a gente está salvando, tem a chave, o valor, o timestamp, bastante informação. Mas aqui, mais por exemplo, vou deixar só a chave. Para começar, a gente coloca a chave e ela é ordenada lexicograficamente no nosso banco. E você vai ver já por que isso ajuda. Assim que a gente salvou, a gente vai dividir essa informação em chamados ranges. O range ele tem que ser pequeno o suficiente para que ele seja movido e dividido rapidamente, mas ao mesmo tempo grande para amortizar a sobrecarga de indexação. Atualmente a gente usa os nossos ranges de 256 megabytes, mas pode ser configurável também. Então, o seu range ele não vai sempre ocupar esse espaço, ele vai sempre aumentando até chegar nesse espaço. E aí, depois que você dividiu, a gente cria ali uma estrutura de índices, né, para poder localizar esses ranges, e a gente usa aqui uma árvore balanceada para fazer essa indexação. E aí, nesse ponto que é importante aquela ordem que eu falei, porque agora, quando você faz esses índices, você consegue saber ali pela ordem onde que está a sua informação, em qual range, não precisa ficar caçando em todos os ranges onde que está a sua informação. Então, se eu fizer um exemplo aqui, estou procurando cachorro, e aí eu vejo que o menor valor que eu quero começa com M, e o último valor começa com S, eu olho ali na minha tabela de índices, e eu sei que no primeiro range nem tem aquela informação, eu já posso passar direto para o segundo e para o terceiro. Então, isso deixa bem rápido a leitura. Agora, vamos dar um exemplo aqui, se eu quero inserir uma coisa nova. Eu vou inserir aqui um que chama Sunny, aí eu vou olhar nos meus índices, em qual que é o espaço que eu tenho ali para poder inserir. Vai ser no range 3, eu tenho espaço, beleza, adicionei. Agora, vou querer adicionar de novo, no mesmo, aí eu vou falar, tenho espaço? Não tenho. Aí, na mesma transação, eu vou fazer várias ações. Eu vou separar esse range, vou dar um split nele, vou adicionar essa nova entrada e vou atualizar os meus índices ali. Então, tem que acontecer todas essas coisas ao mesmo tempo para a transação poder ser comitada. E então, se você for pensar, é meio que assim que funciona o CockroachDB. Você começa ali com um rangezinho, e aí conforme você vai adicionando, vai dividindo e sempre atualizando a nossos índices. E cada desses ranges, eles vão ser replicados pelo menos 3 vezes. Para você decidir aonde que vai realmente fazer, onde vai parar cada uma dessas réplicas, a gente tem 4 critérios. O primeiro é espaço. Então, se o node vai ter espaço para você colocar aquele range. Diversidade, no caso aqui, é diversidade de falha. Então, imagina que você tem vários nodes, mas 3 deles estão no mesmo disco. Você não vai colocar suas 3 réplicas no mesmo disco, porque se aquele disco cair, você perdeu toda a informação. Então, a gente tem que colocar em discos separados, em regiões separadas, a maior diversidade que a gente puder espalhar essa informação. O terceiro caso eu uso, porque, querendo ou não, no seu banco sempre vai ter uma tabela que é mais utilizada, então a gente tenta também dividir. A gente tem estatísticas de como que você usa cada tabela, então a gente sabe deixar um pouco mais separada para não ter tanto tráfego no mesmo node. E o último é a latência, porque a gente consegue mostrar, às vezes você tem, por exemplo, uma tabela que tem informação da América do Sul, você pode falar, deixa perto do nodes que estão na América do Sul, e os outros, o pessoal da América do Norte, separado naquele outro.
E como que funcionam esses nodes? Esses nodes, eles são todos iguais, porque o cluster é descentralizado. Então, qualquer node pode servir uma conexão, e ele sabe a sua localização e dos outros nodes. Então, todos os dados são replicados em pelo menos esses 3. Então, não importa em qual você conecta, a informação é consistente, e eles são todos iguais. Então, você usa um único binário para instalar todos esses nodes. Aqui vamos dar um exemplo, então, para fazer esse rebalanceamento. A gente tinha 4 nodes, adicionou um, a gente manda a informação para esse novo. A gente vai usar aqueles 4 critérios. Aqui é um pouco mais visual, você consegue ver que foi pelo espaço, o que tinha mais acabou indo porque tinha menos. E aí passou, e ok, tá balanceado novamente. Agora, imagina que um desses nodes está fora do ar por um tempo. Pode ser porque, por exemplo, a sua rede estava fora do ar, ou porque a gente está atualizando a versão do seu banco, e a gente faz isso por nodes, então, por aquele tempinho, aquele node vai estar fora do ar. Assim que ele voltar, você precisa sincronizar com o resto. Como que a gente vai sincronizar? A gente vai ver quantas mudanças tiveram desde que ele ficou fora do ar. E aí, você vê, se foram poucas informações, a gente só manda essas informações novas, e aí ele roda tudo de novo. Agora, se foi muita coisa, a gente fala, não, deleta o seu range que você tem aí e copia esse novo, porque vale mais a pena. Agora, se o node está completamente fora do ar, caiu, explodiu, seja lá o que aconteceu, então a gente, como todos os outros nodes sabem quais informações tem cada um, então eles sabem onde que estão as outras réplicas e conseguem copiar isso e fazer, para poder sempre ter pelo menos as 3 réplicas. A gente tem um nosso console que você consegue ver essas informações também, então aqui eu estou dando um exemplo mostrando que tinham 4 que estavam, né, com o status, estão ali vivos, e tem um que eu dei um decommission nele, então ele está fora, então você consegue essas informações no console também. Então, resumindo aqui, o que a gente viu você salva a informação, ordena ela pela chave, divide essa informação em ranges, cria índices em cima delas, vai replicar esses ranges, e aí faz o balanceamento delas. Aqui, quem quiser dar uma olhada, se interessou pela barata, a gente tem o Cockroach Cloud. Então, cria uma opção lá, se você quiser. Você escolhe Serverless, que é de graça. Aí dá para você brincar sem precisar pagar. Então, você consegue ver o banco, ver como funciona. Aí, se tiver dúvida, pode também me procurar. Eu estou vendo que é fácil me achar pelo cabelo. É só ver o pontinho vermelho andando por aí, você me acha. Tem os stickers também, se alguém quiser. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Perfeito. Eu adoro o nome do produto, eu só tenho uma sugestão, deveria se chamar Kate Richards DB, que a coisa mais resiliente é o Kate Richards, não é as baratas, vai sobrar só eles no final. Vamos lá então, a gente tem mais a última palestra. O Rodrigo vai falar sobre a sincronia, não é só mensageria, até rimou. Tá aí, cara. Avisa quando posso dar Foi. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Rodrigo Rocha, sou Tech Lead do Mercado Livre. Antes de mais nada, um disclaimer, né, porque a ideia surgiu na hora do almoço, ali quando ele comentou da Lightning Talk, de repente compartilhar com vocês aqui um caso de sucesso muito simples, uma implementação muito simples que a gente teve recentemente dentro da equipe. Então, seria aquele tipo de compartilhamento que eu faria muito provavelmente dentro do bloco, chamaria o pessoal no Google Meet para mostrar e comentar algumas coisas de benefícios que a gente teve, que Go está... foi mal. Mais fácil. E que Go nos ajudou muito nesses casos aqui, detalhes que o Go tem aí para alcançar esse benefício e a situação. Primeiramente, aqui a gente tem um exemplo de uma aplicação que a gente tem lá no Mercado Livre, onde tem uma aplicação que se chama Zodiac, que ela foi criada para ser um repositório de configurações de negócio. Então, não são essas configurações aplicativas que a gente mantém, às vezes de timeout, de configurações de clientes e coisas, é realmente um repositório de configuração de negócio que tem uma equipe de produto que mantém essas variáveis, esses parâmetros de negócio a partir de um back-office. Esse sistema foi criado, já tem aí mais ou menos uns 4 anos,
E com o passar dos anos e com o sucesso que ele teve em nível de uso e principalmente por parte ali da galera de produto, ele começou a ser usado por várias aplicações. Então, ele nasceu inicialmente muito dentro ali do mercado em viso, de onde eu estou aí mais envolvido, e passou a ser utilizado por várias outras aplicações, tanto dentro do mercado em viso quanto fora. E o que aconteceu? O uso inicial da aplicação passou a ser um pouco quebrado, a ideia, a proposta inicial da aplicação passou a ser um pouco quebrada e a gente começou até a ter alguns problemas com essa aplicação. Isso até veio um pouco de encontro aqui, foi comentado aqui hoje, da questão de aplicações legadas, né? A gente tem que ter bastante cuidado, às vezes, em criticar uma aplicação legada, principalmente se a gente não esteve no contexto lá atrás, porque sempre tem um contexto histórico, sempre tem um porquê de tomada de decisão, e muitas vezes a aplicação ela evolui, ou não evolui como o negócio evolui, ou como passa a ser usada aquela aplicação. Isso foi o que aconteceu aqui com o Zodic. Essa aplicação passou a nos gerar alguns problemas, porque basicamente essa chamada aqui das aplicações no Zodiac era uma pegada direta num GET, e com isso a gente começou a ter um volume muito grande batendo no Zodiac, começou a ter alguns problemas, inclusive de aplicações que passaram a conectar ali e mandar um nível de chamadas muito alto, um throughput muito alto, mesmo tendo uma bibliotecazinha que vocês estão vendo lá, que já tinha ali uma ideiazinha de manter um cache L1, de ter algumas informações por baixo ali para tentar fazer um back pressure. Mas essa implementação inicial, ela se manteve e o uso acabou crescendo muito e não acompanhando a evolução ali da aplicação. Então, qual que seria a ideia inicial, o melhor dos mundos, né? A gente pensar para o Zodiac uma arquitetura um Teldon-esque, ou seja, tipo, que o Zodiac passasse a notificar os aplicativos sobre as configurações que cada um tem, porque ele é um repositório que engloba vários aplicativos, e os aplicativos não pegarem diretamente o Zodiac para obter essa configuração, para obter essa informação em runtime, durante o processamento de uma requisição que tem que responder lá em 50 milissegundos, às vezes aplicativos que têm mais de 500K, às vezes beirando 1 milhão de RPM. Mas o ótimo é inimigo do bom. E a gente muitas vezes não consegue refatorar a nossa aplicação como gostaria. Vamos reformular toda a arquitetura, vamos pensar aqui um mecanismo de mensageria, de evento, de notificação. Só que, quando a gente se depara com a realidade, muitas aplicações consumindo o Zodiac, o impacto disso ia ser muito grande e a gente precisa sair com alguma solução, e a gente precisa pensar alternativas, e é aqui que o Go nos ajudou num exemplo bastante simples. O que a gente fez? Antes de mais nada, que aí também vem as vantagens da gente pensar detalhes simples de codificação. Eu gosto muito de Solid, então coisas que o Solid prega muito, da gente sempre pensar, depender de interfaces e pensar no princípio de Liskov, pensar no princípio de segregação de interfaces. E as aplicações que dependem do Zodiac, as aplicações Golang, a gente sempre, todas elas tinham essa definição de interface do lado delas, que é o método basicamente que pede um dado lá no Zodiac, que é um métodozinho get, onde você passa uma chave dessa configuração, você passa um receiver para copiar para dentro esses dados, e caso dê um erro, te retorna um erro. Então, isso é o que já estava disponível, inclusive, nesse cliente que eu comentei. O que a gente pensou, então, uma forma rápida para poder reverter essa situação e não ter um impacto grande, tanto de arquitetura, de infraestrutura, e como está o Zodiac hoje, poder sair com uma solução rápida. Ao ter esse muito bem definido, o nosso contrato, não dependendo de uma implementação, não ter um import direto para a livraria client do Zodiac, nos possibilitou a gente pensar em um padrão de projeto, que é bastante conhecido, que é o Decorator, que é a gente adicionar uma capa de comportamento em um comportamento que já existe, né? Que é muito fácil de ser usado isso no Go, a partir do momento que você começa a entender bem a questão das interfaces implícitas, que não necessariamente você precisa ter, como a gente tem no Java. Meu background de anos é de Java, uma definição compartilhada entre todo mundo da mesma interface,
Então, é muito mais simples você passar a pensar um padrão desse no Go. O que a gente fez? A gente criou um decorator onde, ao invés da gente ir diretamente no Zodiac e pegar esses dados sempre, a gente decora o cliente atual que tem ali. Então, antes a gente tinha uma chamada que era aquela ali, criava o cliente do Zodiac e dali em diante injetava em repositórios e coisas para o fluxo de negócio. A única mudança que foi o quê? A gente cria o cliente atual, decora ele com o cliente assíncrono e injeta ele dos fluxos. Por quê? Porque os fluxos dependem da interface, são agnósticos à nossa implementação. Com isso, a gente chegou numa solução onde a gente tem agora, nesse cliente assíncrono, todo um mecanismo muito simples de ser implementado no Go, de assincronia por tempo, um scheduling que de tempo em tempo verifica quais configurações eu já tenho em memória, umas configurações que não expiram, e de tempo em tempo ele recarrega essas configurações. Então o fluxo de negócio depende de algo que eu tenho em memória, extremamente rápido, um sync map aí do Go que tem aí uma complexidade O1, então é algo muito rápido, inclusive nos ajudou em performance. E em background eu tenho uma Go Routine responsável de tempo em tempo por recarregar esses dados, porque a galera de produto pode estar alterando essas informações e é importante que essas informações reflitam o quanto antes na aplicação, porque é um coeficiente de cálculo, são coisas aí que vão impactar diretamente no resultado e diretamente aí no cálculo de envio aqui, do custo de envio dentro do mercado de envios. Então, aqui tem um exemplo muito simples, a gente usou o mecanismo já da livraria padrão do Go, de Time Tick, que ele basicamente te disponibiliza um channel que de tempo em tempo ele te notifica quando alcança um determinado período de tempo, para que você execute alguma coisa. Então, aqui para fechar, qual que é a ideia, que é uma coisa que eu vejo das grandes vantagens do Go, a simplicidade do Go, e você combinando isso com princípios de bom projeto, de orientação a objeto, princípios sólidos, coisas assim, ajudam o teu projeto a escalar com facilidade. Eu gosto de dizer que a arquitetura boa, principalmente aplicativa de software, não é aquela arquitetura masterfucker que tem tudo do mais novo, porra, tem o protocolo mais massa que saiu. A arquitetura boa é aquela que escala com facilidade, que você chega com um problema, uma oportunidade e você consegue escalar. Dessa forma, a gente conseguiu, inclusive, manter princípios também sólidos, como o Open Closet, que é o quê? Você não toca no que já existe, você está fechado para a mudança, mas você está aberto para a extensão, que é a ideia do decorator. Eu não toquei no meu código do cliente antigo, mas eu criei uma capa onde eu adiciono um comportamento que me facilita o uso e nos ajudou a escalar. A aplicação do Zodiac, que recebia às vezes 500k RPM, passou a receber de tempo em tempo por aplicação 60, 70, 80 chamadas, porque o nível de configuração de cada uma é muito baixo, mas era muito distribuído. Isso sem ter uma infraestrutura de notificação, de mensageria, ou de evento, ou seja lá o que fosse, para substituir. Então, mais para dar esse caso aí de exemplo. É isso. Show de bola, pessoal. Palmas de novo para todo mundo que esteve aqui na frente. Obrigado. É um mega desafio